Peço que você abra a sua Bíblia, lá na carta de Tiago, e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 2. Nós passamos algumas semanas no capítulo 1 e nós já aprendemos que a carta escrita pelo meio-irmão do Senhor Jesus é uma carta extremamente prática. Tem o objetivo de nos fazer refletir sobre a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se de fato essa fé é uma fé viva ou é uma fé morta. Se é apenas uma fé intelectual que abraça um conjunto de doutrinas, ou se de fato essa fé é uma fé capaz de transformar a nossa existência, a nossa visão e principalmente as reações diante das situações reais que nós enfrentamos na vida. O primeiro capítulo nos fala muito sobre a necessidade de perseverarmos diante das provações. Também vimos que no final do capítulo, Tiago nos exorta a não apenas ouvir a palavra de Deus, mas principalmente colocá-la em prática. E por fim, ele apresenta a religião que Deus aceita, não aquela religião que nós entendemos que Deus se agrada. E Tiago ele termina dizendo o seguinte: olha, a religião que Deus aceita é essa: controlar a sua língua, cuidar das necessidades das viúvas e dos órfãos e não se deixar contaminar pelo mundo, pelos padrões desse mundo, pela fascinação desse século. O capítulo 2 de Tiago é uma aplicação daqueles que ouvem a palavra de Deus e de fato praticam. Tiago já falou da verdadeira religião: o controle da língua, o cuidado, a compaixão para os necessitados, para com os necessitados, e também a respeito de não se deixar corromper pelos valores desse mundo. E no capítulo 2, então, ele continua verificando quais são as evidências de uma fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo. E a evidência de alguém que de fato foi tocado pelo Evangelho, que entendeu o Evangelho, que abraçou a fé no Senhor Jesus Cristo, são as obras da fé. A pergunta que Tiago faz na sua carta é a seguinte: como essa fé verdadeira é reconhecida na vida das pessoas? E ele responde: essa fé é reconhecida na vida de uma pessoa quando essa pessoa coloca em prática a palavra de Deus. E isso se aplica também na maneira como nós nos relacionamos com o próximo. E isso é muito importante, porque a maneira como nós nos comportamos diante das pessoas indica o que realmente nós cremos a respeito de Deus. A maneira como nós vemos, a maneira como nós tratamos as pessoas, essa maneira demonstra de uma maneira muito clara o que nós cremos a respeito da pessoa de Deus. Abra sua
1 João 4, 20 e 21. E lá em 1 João 4, 20 e 21, nós vemos o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse novo mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Quem ama o seu irmão está demonstrando que de fato ama a Deus. Porém, aquele que odeia o seu irmão não pode dizer que realmente ama a Deus. Essa é a lógica do Novo Testamento. Essa é a evidência de que Jesus de fato transformou o nosso coração. Abre agora a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 13. Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. E a palavra de Deus nos diz assim: meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e com roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrado na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz: não adulterarás, também diz: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento em que abrimos a Tua palavra e ouvimos palavras que realmente confrontam a nossa maneira de pensar e de agir, nós pedimos que o Senhor converta o nosso coração, para que sejamos
não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que possamos abrir as nossas mentes, que possamos permitir que o Senhor sonde as nossas vidas, que o Senhor nos mostre se estamos de fato ou não vivendo a Tua palavra. E Deus, se porventura nós formos ser provados pela Tua palavra nessa noite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor derrame da Tua misericórdia, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor mude o nosso coração e as nossas atitudes, pois nós oramos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto extremamente difícil na palavra de Deus. É um texto que muitas vezes nós não gastamos o tempo devido para entender o que Deus quer nos dizer e como Deus quer que cada um de nós aqui veja as pessoas e também haja em relação a essas pessoas. Como nós vemos as pessoas? Como você vê as pessoas? Como você atribui valor às pessoas? É isso que Tiago vai nos ensinar nessa noite. Acompanhe comigo aí a leitura do versículo 1 ao versículo 4. E a palavra nos diz assim: meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago termina o capítulo 1 falando e nos advertindo que a religião que Deus aceita como pura, imaculada, é controlar a sua língua, é também demonstrar compaixão para com os necessitados e também é não se deixar corromper por esse mundo. Muito bem, nós somos impregnados por esse mundo. Querendo ou não, nós vivemos aqui. Querendo ou não, nós somos influenciados. E é fácil, muito fácil, nós como cristãos temos a mente desse mundo. E como é que o mundo vê as pessoas? Como é que o mundo trata as pessoas? Qual é o valor que a mentalidade da nossa sociedade, da humanidade, atribui às pessoas? E a resposta é lógica: o rico é tratado bem e o pobre é tratado mal. É assim que funciona. Quando nós vemos uma pessoa bem vestida, quando nós vemos uma pessoa que demonstra ter um status social elevado, nós prestamos honra, respeito, atenção para essa pessoa. Mas quando nós nos deparamos com uma pessoa pobre, suja, mal vestida, nós nem paramos para conversar. Muitas vezes nós fugimos dessa pessoa, porque nós achamos que essa pessoa pode nos assaltar. Essa
justamente isso que Tiago está querendo combater, e ele nos traz aqui um mandamento. E ele diz o seguinte: meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E o que é fazer diferença entre as pessoas? E fazer diferença entre as pessoas significa justamente isso: aceitar, tratar com favor e respeito, com base na aparência, aqueles que podem nos oferecer algum tipo de benefício. Fazer diferença entre as pessoas, literalmente no grego, é olhar no rosto. Ou seja, é você medir uma pessoa do fio do cabelo até os seus pés. E com base naquilo que nós vemos, nós então decidimos como essa pessoa deve ser tratada. E se essa pessoa demonstra ter um status social elevado, uma cultura elevada, se essa pessoa demonstra possuir bens, então essa pessoa é considerada digna. Mas se essa pessoa não tem esses atributos e essas qualidades, que ao olhar para essa pessoa eu não encontre essas características, então essa pessoa é considerada uma pessoa indigna, que não merece atenção, que não merece respeito, que não merece honra. E por que Tiago nos fala a respeito disso? Na verdade, o problema não é tratar bem o rico. O problema é tratar bem o rico e tratar mal o pobre. Porque não é porque a pessoa é rica que a gente vai maltratar. Isso seria totalmente fora de propósito. O problema é quando nós tratamos bem o rico e tratamos mal o pobre. E por que isso? E por que nós tratamos bem o rico e por que nós tratamos mal o pobre? Porque no fundo, nós sabemos que o rico pode nos trazer algum tipo de benefício. Ele pode nos oferecer riquezas, mas não apenas riquezas. Às vezes, simplesmente a convivência com uma pessoa de status social elevado pode nos abrir oportunidades, ou mais, pode nos trazer a sensação de que o nosso status social também pode ser elevado. Afinal de contas, eu convivo com pessoas que são da nata da sociedade. E por que nós tratamos mal o pobre? Porque necessariamente o pobre não vai agregar nenhum tipo de benefício na nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes o pobre vai nos exigir algum tipo de serviço. Ele não vai me dar nada. Pelo contrário, eu é que terei que dar algo para ele. Ele não vai fazer com que a minha percepção em relação ao meu status social seja elevada. Pelo contrário, as pessoas, ao me verem com o pobre, podem entender que eu também sou um pobre. Essa é a dinâmica. E por isso Tiago nos traz esse mandamento: não façam distinção entre as pessoas. Não façam
discriminação. Não tratem bem o rico e tratem mal o pobre. Pelo contrário, vocês devem tratá-los da mesma maneira, sem fazer distinção. Trate bem o rico, mas também trate bem o pobre, aquele que é humilde. Não façam distinção entre as pessoas. E Tiago dá um exemplo muito prático, e ele conta uma pequena ilustração. Imagine então que quando vocês estão reunidos, e a ideia ali é da reunião na sinagoga, bem provável que os primeiros cristãos, sendo eles na sua grande maioria judeus convertidos, ainda conseguiam se reunir na sinagoga judaica. Mas imagine então que nessa reunião, ou seja, no momento do culto público, entre duas pessoas, o rico, e é fácil identificar o rico naquela época, porque ele ostentava em seus dedos anéis de ouro, e as suas roupas eram de qualidade superior. E entre também na reunião de vocês uma pessoa pobre, mal vestida. Se vocês olharem para o rico e disserem o seguinte: Senhor, por favor, sente-se nesse lugar, é o melhor lugar, aqui você terá uma excelente visão. E vocês se virarem para o pobre e disserem o seguinte: ó, você fique em pé, lá no fundão, bem longe. Ou então faz o seguinte: eu tenho um lugarzinho para você, senta aqui ó, no chão, perto do meu pé, perto da minha sandália de couro, perto da minha sandália que caminhou muito no calor, que andou pela terra empoeirada. Olha, esse é o lugar adequado para você. E Tiago então diz: gente, se vocês agirem dessa maneira, vocês não estarão fazendo discriminação, não estão fazendo julgamentos com critérios errados. E a ideia de critérios errados aqui não é critérios entre o que é certo e o que é errado. Na verdade, a ideia de um critério mau, que não é bom, que vem do maligno, que não vem de Deus. Se vocês tratarem bem o rico e tratarem mal o pobre, vocês não estão fazendo julgamentos com valores que não procedem de Deus. É lógico que vocês estão usando critérios errados, critérios que não vêm da parte de Deus. Então nós temos essa figura do homem rico e do homem pobre. E qual é o problema? Você valorizar o rico e desprezar o pobre. É você tratar bem o rico e tratar mal o pobre. A discriminação é justamente o seguinte: valorizar as pessoas pelo que elas possuem e por aquilo que elas podem nos dar. Sabe o que isso significa? Que as pessoas são interesseiras. É assim. Você já teve alguma experiência na sua vida onde você chegou num determinado lugar e você se sentiu discriminado? Talvez numa loja onde você entrou e recebeu desprezo do vendedor, talvez porque ele não o considerou digno. Será que você alguma vez já agiu dessa maneira em relação a uma pessoa?
que aparenta ter riqueza e tratando mal aquele que aparenta ou de fato é pobre, humilde e miserável. E essa situação estava acontecendo dentro da igreja. Nós não estamos falando do Robert, nós não estamos falando da reunião de um clube, não, nós estamos falando da reunião do povo de Deus que invoca sobre si o senhorio de Cristo. E Tiago está dizendo: se vocês agirem dessa maneira, vocês estão sendo corrompidos pelos valores desse mundo. Tem uma história muito interessante, e eu devo ter compartilhado em algum momento com vocês. E essa história aconteceu aqui no Brasil. Um pastor foi convidado para assumir uma grande igreja. Essa igreja possuía aproximadamente 10 mil membros. Uma grande igreja. Uma igreja muito famosa. Uma igreja com um grande potencial. E no dia em que aquele pastor seria oficialmente apresentado como um pastor, o novo pastor da igreja, aquele pastor resolveu fazer um teste com a igreja e ver realmente se aquela igreja era uma igreja onde ele iria encontrar verdadeiros discípulos de Cristo. Antes de sair de casa, ele avisou sua esposa, pediu que ela fosse com os filhos antes e que o aguardasse ali. Ele então colocou roupas velhas, rasgadas, ele sujou o seu rosto, as suas mãos, ele calçou os pés com havaianas velhas, ele pegou um pouco de cebola e desodorante e esfregou embaixo do braço. E ele então foi até a frente do templo da sua nova igreja. E ele permaneceu ali, andando no quarteirão e se aproximando das pessoas que estavam indo até o culto. E para surpresa dele, é que dentre esses 10 mil membros que se reuniam naquele determinado lugar, nenhum daqueles homens e mulheres se atreveu a dar atenção para aquele mendigo sujo e mal cheiroso. Ninguém lhe deu nenhum dinheiro, ninguém lhe deu nenhum cumprimento caloroso, ninguém o convidou para entrar no templo. Foi se aproximando o horário do culto, e aquele homem, driblando aqueles que ficavam na recepção da igreja, conseguiu entrar e se assentou nos bancos. O culto começou, tiveram um momento do louvor, tiveram um momento dos avisos. Então um dos líderes da igreja disse: esse é o momento esperado, nós vamos oficialmente receber o nosso pastor. E ele então disse o nome do pastor. E nesse momento, para espanto da congregação, aquele mendigo que fora desprezado se colocou em pé e subiu até o púlpito. Ele respirou fundo e ele leu o texto de Mateus 25, 34 a 40, que diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai,
recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei então responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Depois dessas palavras, muitos começaram a chorar, muitas cabeças se inclinaram de vergonha. Então o pastor disse: hoje eu vejo uma reunião de pessoas, mas não vejo a igreja de Jesus Cristo. O mundo tem pessoas suficientes, mas não suficientes discípulos de Jesus. Não é assim que a nossa mente funciona? Nós olhamos a roupa, nós olhamos o carro, nós olhamos o céu, tratamos bem quem pode nos trazer algum benefício. Nós não estamos só falando de dinheiro, às vezes é status, posição, oportunidade, e nós fugimos e desprezamos daqueles que irão exigir de nós o nosso dinheiro, o nosso serviço e o nosso sacrifício. O texto de Tiago continua: e como nós então devemos amar as pessoas? Acompanhe comigo aí a leitura na sua Bíblia, versículos 5 a 7, a palavra de Deus diz assim: ouçam, meus amados irmãos. E Tiago aqui não está descendo a ripa somente, ele está soprando também, ele está dizendo: olha, ouçam, meus amados irmãos, é com carinho, é com amor que eu estou dizendo essas palavras. Não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou dizer algo muito perigoso e que pode ser mal interpretado. Deus tem uma preferência pelos pobres. Será que isso é verdade? Deus tem uma preferência pelos pobres. Ô pastor, aí não dá, né? Eu sou classe média. Então quer dizer que Deus, eu não sou preferido de Deus? Não, não é isso que a gente está dizendo. Você vai ao banco, e daí você encontra duas filas. Uma fila para as pessoas comuns e uma fila de atendimento preferencial. Para quem? Para os idosos, para aqueles que são portadores de uma deficiência física e também para as grávidas. E por que eles precisam de uma fila preferencial?
porque eles têm necessidades especiais. Isso não significa que o banco só vai atender as grávidas, os idosos e as pessoas com deficiência física, mas eles têm o quê? A preferência. E eu creio realmente que Deus tem uma preferência pelos mais pobres. E por quê? Porque a própria palavra de Deus nos diz, olha só, ouçam meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Veja bem, o reino é prometido a todos os que amam a Deus, independente da sua condição social, rico ou pobre. O reino de Deus é uma herança para todos aqueles que amam a Deus. Mas olha só o que Tiago está dizendo, que Deus, Ele escolheu os pobres aos olhos desse mundo, para serem o quê? Ricos em fé. Quem vocês sinceramente acham que tem mais fé? Um camarada que tem o melhor plano de saúde que o dinheiro pode comprar, que possui seguranças 24 horas e sempre anda de carro blindado e de helicóptero, ou um pobre que sai de casa contando simplesmente com a proteção de Deus para que ele não fique doente, porque se ele ficar doente, ele vai depender do SUS. Ele mora no meio do lugar onde o vendedor de drogas está estabelecido, onde a bala corre solta. Ele ora ou não ora antes de sair de casa pedindo a proteção, o cuidado de Deus? Quem é que tem mais fé? Lógico que nós não estamos falando de exceções, porque tem muito pobre que não está nem aí para Deus, e tem muito rico que é muito rico na fé. Mas veja bem, o fato é que a igreja cristã, ela floresceu, encontrou um terreno fértil no meio daqueles que eram mais simples, mais pobres, aqueles que não depositavam a sua esperança e não confiavam na sua própria capacidade, na sua própria força e nos seus próprios bens materiais. Mas é lógico que na igreja de Cristo nós também encontramos pessoas ricas. Quando nós olhamos o grupo dos discípulos, nós vemos que eles, na sua grande maioria, eram pessoas simples, pescadores, homens iletrados. Mas também nós encontramos pessoas que seguiam a Jesus e que eram de uma condição social mais elevada. Nós vemos pessoas ricas materialmente e espiritualmente. Agora pense bem, quando Jesus ele veio a esse mundo, em que condição ele veio? Ele nasceu num palácio? Ele nasceu num berço de ouro? Não! Ele nasceu de uma maneira humilde, de um casalzinho no anonimato. José, carpinteiro, na verdade estava mais para pedreiro, é isso mesmo.
jovenzinha, Maria, nasceu numa cidadezinha que não tinha muita importância, Belém. Não tinha lugar para eles na hospedaria. Nasceu numa estrebaria. Quem eram as pessoas que estavam ao seu lado? Animais. Quem eram aqueles que testemunharam o seu nascimento de primeira mão? Pastores de ovelhas. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Os pobres têm mais facilidade em serem ricos na fé. Os ricos também devem ser ricos na fé, mas sem dúvida nenhuma, para esses é muito mais difícil. Existe uma incoerência na maneira como aqueles cristãos estavam tratando os pobres. Olha só o que o versículo 6 nos diz: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Existia uma incoerência em tratar bem só o rico. Por quê? Quem é que perseguia a igreja de Cristo? Eram as pessoas humildes? Não, eram as pessoas ricas. Eram aqueles que oprimiam os pobres, que os tratavam com desprezo, que pagavam um salário de miséria. Quem é que levava os cristãos para os tribunais? Eram os ricos, porque os ricos têm dinheiro, os ricos têm acesso à justiça, os ricos têm condições de contratarem bons advogados. Os pobres não, é uma incoerência. São os ricos naquela época que difamavam o bom nome do Senhor Jesus Cristo. Então Tiago diz assim: não faz sentido. Os ricos tratam mal vocês e vocês dão o melhor lugar para esses ricos. Está errado. Não estaria errado se vocês tratassem bem os ricos e também tratassem bem os pobres, mas vocês são incoerentes. Vocês tratam bem aqueles que desprezam vocês e o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante, porque a realidade do primeiro século da igreja cristã, ela é retratada por um filósofo romano, Celso, e ele sempre atacou os cristãos, porque ele dizia: cristão é pobre, é ignorante. Olha só como é que ele descreveu os crentes, como sendo vulgar. Esse povo é um povo vulgar. Eles são como um enxame de morcegos, ou formigas fugindo da sua formigueira. Eles são como rãs conduzindo um simpósio, ou seja, uma festa com bebida, no meio de um brejo, ou minhocas numa convenção num canto da lama. Era assim que os ricos olhavam para os cristãos. São formigas? Não, são rãs que vivem se reunindo numa festa, uma festa de bebida, no brejo. São minhocas na lama. E eram esses
que recebiam toda a adulação quando chegavam na reunião. Por isso, então, Tiago faz essas perguntas. Não são os ricos que oprimem vocês? Lógico que são. Não são eles que processam vocês? Lógico que são. Não são eles que difamam o nome de Cristo? Sim, são eles que difamam o nome de Cristo. Por que então vocês tratam bem só esse tipo de pessoas? Não faz sentido, é incoerente vocês agirem dessa maneira. Como nós devemos amar as pessoas? Tiago continua falando do versículo 8 ao 13, acompanhe comigo a leitura. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrado na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz, não adulterarás, também diz, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Qual é a lei do reino? Qual é o resumo de toda a palavra de Deus? E aqui ele fala. Qual é a lei? Reja, ame ao seu próximo como a si mesmo. É isso. Uma pessoa que diz que crê em Jesus, que foi salvo pela graça, cujo Cristo, Filho de Deus, é o dono da sua vida, tem que viver por essa lei. Ele tem que amar o próximo como a si mesmo. E ele aqui quebra mais uma vez aquela ideia que nós temos de selecionarmos aquilo que nós queremos obedecer e aquilo que nós não queremos obedecer, de atribuirmos valor para uma religiosidade que não é segundo Deus. Não, mas eu não sou tão pecador assim. Tem gente muito pior do que eu. Opa! Você está se comparando com a medida errada. A medida não é a pessoa que está ao seu lado. A medida é Deus que fez as leis. Não adianta você dizer, mas olha, eu sou muito melhor que ele, que aquela pessoa. Eu vou na igreja, eu não falo palavrão, eu dou uma contribuição todo domingo. Olha, sempre que eu posso eu vou na igreja. Olha, eu dou comida para os pobres. Opa! E você acha que isso é mérito? Não. Ouça o que a palavra de Deus nos diz. A lei do reino é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não adianta obedecer a alguns dos mandamentos e desobedecer outros e achar que está tudo bem. E é isso que Tiago está nos ensinando quando ele diz: olha, se você obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, não adianta. Você quebrou a lei de Deus. Você é culpado por ser transgressor. Não adianta não ter outros deuses diante de Deus. Não adianta não adulterar, não matar, não cobiçar,
desprezar o pobre. Não adianta. Você é tão culpado quanto outras pessoas que cometem outros pecados. A ideia aqui é de uma pessoa que, diante de uma vitrine bem grande no shopping, dá uma pequena martelada no canto dessa vitrine. Ele martela o canto, mas toda a vidraça é quebrada. Quando nós agimos dessa maneira, nós somos culpados porque transgredimos toda a lei de Deus. E por isso Tiago então diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Não desprezem o pobre. Não pensem, não, eu faço tudo. Mas eu não valorizo muito aquele que é humilde. Eu não quero essa pessoa por perto. Eu quero conviver com os meus iguais ou as pessoas que estão acima de mim. Não. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha só o que Provérbios nos fala sobre essa dinâmica de não agir com misericórdia e não encontrar misericórdia. Provérbios 21:13 diz assim: o que tapa o ouvido ao valor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 28:27: o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os seus olhos será acumulado de maldições. Provérbios 29:7: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Provérbios 14:31: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Essa é a dinâmica. Se nós não agirmos com misericórdia, nós não encontraremos misericórdia. E lembre-se, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Eu quero terminar nosso tempo de reflexão aqui falando sobre o valor das pessoas. Se eu perguntar para você, tenho R$100, você quer? Quer? É de verdade, não é de papel, ó. Tem até a notinha aqui, ó. Tá? R$100. Você aceita esses R$100? Mas imagine então que eu pegue essa nota, R$100, e amasse. Está toda amassada aqui. Você quer mesmo assim? Por quê? Porque continua valendo R$100. E se eu pegar essa nota de R$100 aqui, ó, chutar e deixar bem suja? Você quer ainda a nota de R$100? Sim ou não? Por quê? Porque ela continua valendo R$100. Por que nós insistimos em tratar as pessoas de uma maneira diferente? Por que nós olhamos para as pessoas e muitas vezes vemos que essas pessoas estão sujas, mal vestidas, mal cheirosas, e nós achamos que elas não têm valor? Por que nós agimos
dessa maneira? Como Deus vê as pessoas? Será que Deus te ama mais do que ama o jovem que está ali embaixo do complexo Mackenzie aqui no Sacomã, que está enfiado num buraco, que revirou hoje a lata do lixo e que é viciado em crack? Será que realmente para Deus você vale mais do que aquela vida ali? Não. Então por que nós que nos intitulamos cristãos, pequenos cristos, agimos de uma maneira diferente? Não faz sentido. A misericórdia triunfa sobre a justiça. Como você vê as pessoas? Pela aparência? Pelo dinheiro que elas têm? Por aquilo que elas podem te oferecer? Como você trata aqueles que não podem lhe oferecer nenhum benefício? Como que você trata? Você dá atenção, dá respeito, você os vê como pessoas dignas, tão dignas quanto você aos olhos de Deus? Lembre-se de como Deus te vê e te ama através de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, as coisas ficam totalmente claras. Porque você pode ser uma das pessoas mais ricas de São Paulo, mas diante de Deus, você é tão pobre e tão miserável como um morador de rua. O rico e o miserável não têm nada para oferecer a Deus, nada em si mesmos que possa chamar a atenção de Deus, que possa de fato trazer algum benefício, alguma riqueza para Deus. Mas Deus, Ele olha para o rico, Ele olha para o pobre, e Ele ama o rico e Ele ama o pobre. E por isso a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, amou o pobre, amou o rico, para que o pobre crendo em Jesus não pereça, para que o rico crendo em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja as pessoas como Deus vê. Ame as pessoas como Deus as ama. Lembre-se que no fundo, o CEP muda, mas espiritualmente, eu e o miserável, eu e o rico, todos nós necessitamos da graça de Deus. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos.